beleza? Estamos aqui mais uma semana para dar continuidade àquele tema que a gente está abordando, que são as 9 atitudes para a gente poder viver de uma forma mais tranquila, de uma forma assim que a gente possa decolar esse ano. E estamos num tema importantíssimo que é sobre a saúde. Então, esse assunto que eu vou trazer hoje sobre a perna da saúde que a gente está comentando. Alô aí aos psicólogos, a galera que está fazendo atendimento, presta atenção no que eu vou trazer hoje, nesse ponto que eu vou trazer hoje, que eu tenho certeza que vai mudar o jogo, tanto de quem está atendendo, quanto de você que está me assistindo aí e está achando que está alguma coisa errada e acontecendo de forma descompassada na sua vida. E o ponto que eu quero trazer aqui hoje é sobre o sono. Exatamente. Quero falar sobre o sono com vocês, que é um ponto crucial para o andamento e para o seu bem-estar e para a sua saúde mental, física e emocional. O sono é a base de tudo, ou seja, o sono ele é uma peça fundamental de todo esse jogo que é a vida. Porque se a gente for olhar, né, na época de caçador-coletor, lá nos nossos primórdios, há 1500 anos atrás, mais ou menos, né, que é onde tem um registro, a gente vê, e baseado também na teoria da evolução de Charles Darwin, que ele fala que o mais adaptado sobrevive, que a gente passa por um processo de mutação e aí vai se adaptando e aí vai resistindo, né, nesse mundão aí afora. A gente pode perceber que se a gente for olhar friamente, racionalmente para toda essa temática que eu acabei de falar, a gente vê que o sono é o único comportamento que deixa a gente extremamente vulnerável. Então, se olharmos lá atrás e trazer, né, essa história e esse processo que é o comportamento do sono, a gente vai dizer, pô, se antes a gente tinha que estar o tempo todo alerta, tínhamos que estar o tempo todo ligado para não vir um predador, a gente não morreu, isso e aquilo outro, porque esse comportamento está com a gente até hoje, que é o sono. Então, se a gente parar para pensar, a gente vai dizer, caramba, então esse comportamento é de extrema importância para nossas vidas. Porque senão, baseado na teoria da evolução, já tínhamos deixado esse comportamento que nos torna vulnerável. E deixando a gente vulnerável, a probabilidade de morrer era muito maior. Concorda comigo? Olhando lá para aquele tempo de caçador-coletor. Então perceba que existe uma coisa nas nossas vidas que a gente precisa ter muito cuidado e ser muito intencional, mas ao longo do percurso, ao longo do período, nós não damos a importância que deveríamos dar quando o assunto é sono. Porque primeiro, o sono ele é reparador. O sono ele é importantíssimo nas nossas vidas. E quando eu comecei a entender todo o processo e o que o sono trazia e os benefícios que um sono de qualidade trazia e traz para as nossas vidas, eu comecei a ficar invocado comigo mesmo. Porque na época que eu estudava pra caramba para passar para concurso, na época da FAB, que era passar para S1, para cabo, para sargento e por aí vai, tinha naquele tempo um ditado que eu não sei se ainda tem, mas né, morreu assim de forma considerável comparado ao que era antes, que era trabalhe enquanto eles dormem. Né? Estudem enquanto os seus concorrentes estão dormindo. Ai, meu Deus, quando eu lembro disso chega a dar raiva.
porque era exatamente por esse motivo que eu estudava pra caramba, que eu me esforçava pra caramba e as coisas não saíam do lugar. Parecia que eu tava indo de ré. Ou seja, eu estudava, eu me esforçava, eu fazia tudo que o manual da época ensinava para fazer e dizia que era para fazer, e eu me sentia assim, burro. Eu dizia, caramba, eu não consigo gravar nada, eu não consigo prestar atenção em mais nada, porque eu tô estudando, tô virando bicho, estudando de madrugada, virando a noite estudando, acordando estudando, dormindo estudando, e eu não tô conseguindo captar, eu não tô conseguindo concatenar as ideias para poder passar na prova, para poder entender sobre o assunto. E isso me perturbava pra caramba. E quando eu comecei a estudar de fato sobre o sono, entender o processo e o tempo de qualidade e todo o ciclo do sono que você precisa passar, eu disse, meu Deus do céu, agora eu entendi o motivo de eu não reter o assunto, o motivo de eu estar estressado o tempo inteiro, o motivo de eu não prestar atenção nas coisas que tem que prestar atenção, o motivo de eu não estar focado no que eu deveria estar focado. Então veja só, eu só disse algumas situações que o sono, que a falta de sono adequada traz para você. Então perceba, você que está atendendo, você que é psicólogo, está em atendimento ou está, atendendo pessoas que, que eu estou muito ansioso, que eu não estou conseguindo focar, que eu estou com TDAH, que eu estou com isso, que eu estou com aquilo. Se você for olhar os estudos e os artigos científicos nas grandes revistas, se não estiver acreditando em mim, pode ir lá, pode olhar, que você vai ver que muitas situações que hoje as pessoas relatam no consultório, num atendimento psicológico, a maioria deles, em grande parte, é a desregulação do sono. E aí, os psicólogos inexperientes vai logo aplicando o teste, vai logo diagnosticando uma pessoa, sem a pessoa necessariamente precisar daquele diagnóstico, e aí aquela pessoa se rotula com aquele diagnóstico, com aquela situação que um psicólogo sem preparação passou para ele, que era somente regular o sono do paciente, que ia ter uma melhora considerável naquela situação. E aí, depois do sono totalmente regulado, se com o passar do tempo, mantendo aquele sono regulado, você aplicar de novo e ainda existir os sintomas, aí sim eu vou fazer outro tipo de abordagem. Mas antes de tudo isso, eu preciso regular o sono, porque senão tudo que está em você, ou você talvez nem tenha, mas vai começar a ter se o seu sono não estiver regulado. E aí muita gente diz, Tauan, mas eu durmo de tal hora, acordo de tal hora e eu durmo tranquilo, durmo muito de boa, acordo de boa, passo o dia de boa. E aí quando eu explico para as pessoas, que não dá tempo de explicar tudo aqui, mas eu vou tentar explicar ao máximo, é que você acha, veja, você acha que você está bem, mas se eu explicar por A mais B, você vai ver que, caramba, se eu estou me sentindo, estou me achando bem, eu poderia estar muito, mas muito melhor se eu regulasse
o meu ciclo se eu entendesse sobre o sono do jeito que precisa ser tratado, do jeito que eu preciso aprender. Então veja só, velocidade de pensamento, qualidade, lembrança, tudo isso vem de uma qualidade crucial do seu sono. Então, muitas vezes você se sente muito estressado, muitas vezes você está o tempo todo procrastinando, com falta de foco, sem saber o porquê você não consegue prestar atenção, e aí sua cabeça fica o tempo todo devaneando por aí, e você acha que você está com isso, que está com aquilo, que está com algum sintoma e precisa ir no psicólogo, e o psicólogo inexperiente também, sem saber do processo do sono, lhe faz um diagnóstico e você acredita, incorpora aquilo em você e começa a ser a sua identidade. E aí você não vai bem no trabalho, você não vai bem nos estudos, você não vai bem em lugar nenhum e acha que tem um problema, quando na verdade você não está cuidando do seu ciclo circadiano do jeito que tem que cuidar. Você não está dando a atenção correta que você precisa para condicionar de forma intencional uma coisa que, se fosse banal, que se não fosse de uma forma assim, eu coloco como número 1 para você se sair muito bem na sua vida, se sair muito bem durante o seu dia, se sair muito bem em toda e qualquer atividade que você for exercer. Antes de qualquer coisa, você tem que cuidar do seu sono. Você tem que entender que o seu sono, ele precisa ser cuidado de forma intencional e regular, todo santo dia. E aí eu deixo um teste final para você. No final de semana, da sexta para o sábado, que você vai estar mastigando essa mensagem durante a semana, e na sexta-feira você tira o despertador e você vai dormir, e sem despertador, olha a hora que você vai acordar. Beleza? Faz isso aí e semana que vem a gente continua nesse assunto importantíssimo que é o sono. Beleza? Não esquece de fazer esse teste e na semana que vem a gente discorre mais, alonga mais, prolonga mais sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Então, forte abraço, vamos nessa e presta atenção. Cuida do seu sono, beleza? Um abraço!